Boa noite, prezados tutores presenciais e à distância. Boa noite, caríssimos alunos. Como você já sabe, eu sou o professor João Batista e hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina Mercado de Capitais. Abordaremos alguns temas específicos de mercado de capitais. Eu e o professor Lucas. Boa noite, professor Lucas. Boa noite, professor João. Mais uma vez, prazer estar aqui com o senhor para estarmos compartilhando essa disciplina. E boa noite, principalmente aos nossos alunos, nossos tutores presenciais, nossos tutores à distância, coordenação, nossa eficiente equipe de estúdio. Estaremos hoje falando sobre mercado de capitais e eu estarei aqui auxiliando o professor João no nosso chat, ambiente virtual. Faça suas perguntas, seus comentários. Queremos hoje tornar a aula bem interativa e você faz parte disso. Professor. Ok, professor. Pois bem, na aula de hoje nós vamos ver mercados de capitais propriamente dito. Vamos fazer isso discutindo 6 tópicos, que são os seguintes. Inicialmente vamos abordar introdução aos mercados de capitais. Em seguida vamos Em seguida vamos discutir os mercados primários de ações. No terceiro tópico, vamos analisar os mercados secundários. No quarto, vamos trabalhar o mercado de capitais propriamente dito. No quinto, vamos discutir as características e implicações dos investidores. E vamos fechar a teleaula 2 discutindo as corretoras e distribuidoras de valores imobiliários. Ok? Mas antes, como já de costume, nós solicitamos à produção que realizasse um vídeo externo e eu vou pedir ao professor Lucas para chamar esse vídeo que irá nos ajudar a introduzir a nossa teleaula de hoje. Professor, por favor. Claro, preparamos para vocês, com muito carinho, uma enquete que vai falar sobre mercado de capitais. Então, fizemos uma enquete querendo saber qual a sua importância econômica. Então, veremos agora o que é mercado de capitais. Olá, boa noite. No nosso quadro Sala de Entrevistas de hoje falaremos sobre mercado de capitais. Para isso, temos aqui no estúdio nosso convidado Diego Dorabialo, ele que é economista, que já trabalha na área há alguns anos e é um prazer receber você aqui, porque temos alunos aqui do IFRO de norte a sul de Rondônia, curiosos, querendo saber um pouquinho mais e quer saber um pouco da experiência de quem já está no mercado, Diego. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra poder conversar com vocês a respeito do mercado de capitais. Então vamos começar sobre o conceito. Certo. Você que já está há anos no mercado, você que é economista, como você conceituaria mercado de capitais? O mercado de capitais é o sistema de distribuição de títulos mobiliários, sejam esses títulos de renda variável, como as ações, ou de renda fixa, como as debêntures, né? Proporcionando maior liquidez possível para os seus participantes, tanto para as empresas que oferecem os títulos, quanto para as pessoas ou os investidores que vão comprá-los. Perfeito. E a gente percebe uma grande importância para a economia também. É uma maneira econômica da empresa, eu posso dizer assim? Exato. Ela tem uma grande importância devido ao reflexo que isso proporciona na economia como um todo. A empresa, como captadora de recursos, ela tem, digamos, 2 formas de levantar recursos para fazer os seus investimentos. Pode ser através do sistema bancário, onde a empresa se dirige até uma agência bancária, realize um empréstimo produtivo, ou ela pode ir direto ao público, lançando debêntures ou lançando ações, para que o público, ao comprar esses produtos, acabe direcionando o dinheiro para a empresa. Dessa forma, a empresa vai remunerar, claro, seus investidores com juros por esse empréstimo, mas esses juros que vão ser pagos como remuneração aos investidores são mais baixos do que a empresa iria pagar junto ao empréstimo bancário. E quando você fala que o público, eu estou falando sobre o consumidor final mesmo? Isso, você mesmo pode comprar ações ou pode comprar títulos de renda fixa lançados por empresas de sociedade anônima, né? Então, no final das contas, é o público mesmo que realiza os investimentos para que as empresas possam ter capital produtivo. É uma maneira de fazer um capital girar de uma maneira econômica também, né? Isso, porque como a empresa ela vai ter um custo menor por esse dinheiro, ela vai ter mais recursos, claro, para realizar seus investimentos, para aumentar a sua planta industrial, para contratar novos funcionários. E isso vai ter um reflexo positivo na economia, pois a economia vai ter o crescimento econômico, né, digamos assim, vai ser muito maior dessa forma. O reflexo final é muito melhor do que
caso a instituição bancária cobrando juros altos nos empréstimos estivesse no meio dessa transação. Que são altos, geralmente já são muito altos. Exatamente. Né? Bom, Diego, nosso tempo fica por aqui. Quero te agradecer mais uma vez. Eu tenho certeza que foi muito produtivo para os alunos que acompanham a gente aqui pelas aulas começar a entender mercado de capitais através de uma entrevista com alguém da área. É muito interessante. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado. Eu que agradeço novamente. Tenho certeza que todo mundo vai se apaixonar por esse mercado, que eu não vejo outra forma de entender isso. Perfeito. Mais uma vez, obrigado, Diego. Obrigado. E claro, nos vemos sempre com assuntos bem interessantes aqui no nosso quadro Sala de Entrevistas. Bons estudos e até uma próxima. Ok, prezados alunos, como podemos ver, mercado de capitais é um tema fascinante e ele é quase que inerente na medida em que as economias se desenvolvem. Então, como nossa economia já tem um grau de complexidade importante, a posição da economia brasileira no cenário mundial é significativa. Nós mostramos isso em aulas anteriores. Então, o nosso mercado de capitais está em franca expansão. Né? Esse profissional que deu essa entrevista mostrou isso claramente e mostrou, inclusive, a importância desse mercado para a expansão das empresas. Dando sequência, então, à nossa teleaula de hoje, que vai discutir especificamente mercados, eu diria, inicialmente, para começar, alguns conceitos e princípios e características do mercado de capitais. Pois bem, o mercado de capitais, ele surgiu a partir da necessidade das empresas buscarem créditos adaptados às condições e prazos de acordo com o seu processo de expansão. Então, esse surgimento, ele se dá em função dessas duas questões, ou seja, dificuldade de acesso a crédito nas condições e prazos adequados às reais necessidades das empresas. Não só no Brasil, mas em todos os países. O mercado de capitais acompanha, de certa forma, o processo de expansão das economias. Esse surgimento, ele se ancora, ou se ancorou, não só no Brasil, mas em outras economias, em dois princípios básicos. O primeiro deles é que o mercado de capitais surge como um estímulo à formação de poupanças. Ou seja, para a economia, para se expandir, a economia e as empresas diretamente precisam de recursos para os seus processos de expansão. E o mercado de capitais vai estimular o surgimento dessas poupanças. Então, esse é o primeiro princípio importante que norteia o surgimento do mercado de capitais. O segundo princípio importante é que o mercado de capitais orienta a estruturação de uma sociedade pluralista, baseada em uma economia de mercado. Ou seja, o mercado de capitais é uma característica de uma economia de mercado, ou, dito de outra forma, de uma economia capitalista, em que os agentes principais, motores do mercado, são produtores e consumidores, tanto a nível micro quanto a nível macro. Ok? Ainda dando sequência nessa discussão de conceitos, princípios e características, os mercados de capitais podem ser definidos da seguinte forma. São um conjunto de instituições e de instrumentos que negociam com títulos e valores mobiliários, objetivando a canalização dos recursos dos agentes compradores para os agentes vendedores. Vendedores do quê? De títulos e valores imobiliários. Como o entrevistador chamou atenção, são diversos títulos, ações, debêntures, commercial papers, securitização de dívidas, que nós comentaremos ao longo da teleaula. São muitos, mas os principais são esses. Os mercados de capitais, além disso, representam um sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários que tem o propósito de viabilizar o processo de capitalização das empresas e dar liquidez aos títulos por elas emitidos.
Isso é muito simples de entender. Na medida em que as empresas, para expandir, estimulam o processo de poupança, e ao canalizar e ao mercado de capitais, cabe exatamente fazer essa aproximação entre poupadores e empresas que querem investimento, fazer investimento a curto, médio e longo prazo. Pois bem, esse processo de canalização dos recursos dos poupadores para no caso, compradores de títulos e valores imobiliários, possibilita à empresa ter canais de acesso a créditos além ou adicionais ou a mais daquele ofertado pelo sistema financeiro propriamente dito, realizado pelos bancos múltiplos, pelos bancos de investimentos, e etc. Então, o mercado de capital, em muitos aspectos que nós veremos, ele está mais... ele é mais flexível e possibilita a empresa organizar melhor e adaptar os seus processos de expansão, porque os prazos no mercado de capitais são geralmente mais longos do que no mercado financeiro propriamente dito. E uma outra característica, a captação dos recursos tem um custo menor. Em seguida, vamos ver classificação de mercados. Pois bem, os mercados de capitais, de acordo com em termos estruturais, né, e considerando as necessidades dos clientes, podem ser classificados em mercados primário e mercado secundário. Os mercados primários, a principal característica é que ocorre o encaixe de recursos para a empresa. Ou seja, o mercado primário de ações é o momento inicial que a empresa lança a ação no mercado. Então, é o primeiro passo, uma empresa fechada, por exemplo, que abre o seu capital, ela transforma cotas em ações. Então, essas ações lançadas de forma primária, caracteriza o mercado primário de ações. E a principal característica desse mercado é que nessa fase de lançamento de ações, todos os recursos captados vão para o caixa da empresa, que emitiu os títulos. Então essa é a principal característica do mercado primário. O mercado secundário, na verdade, são transações entre compradores e vendedores de títulos e ações já emitidos no mercado primário. Então, na verdade, no mercado secundário não ocorre o encaixe de moeda, o financeiro, nas empresas. O que ocorre, na verdade, no mercado secundário é apenas a troca de titularidade de ativos já emitidos pelas empresas anteriormente. Agora, o mercado secundário é importantíssimo. Nós vamos mostrar isso mais adiante. Ok? Professor Lucas, algum questionamento até o momento? Não, professor João, até agora os alunos muito atentos nos nossos polos Cerejeira, Cacoal, que estão logados aqui conosco, né? Então, qualquer comentário, professor, estamos aqui à disposição. Perfeito. Então, em seguida nós vamos ver o papel dos mercados de capitais. De certa forma, nós já sinalizamos alguns desses papéis. O principal deles é os mercados de capitais funcionam de modo a captar e drenar a poupança dispersa dos agentes econômicos superavitários para complementar a poupança interna das empresas a fim de financiar o seu processo de capitalização. Esse é o papel principal do mercado de capitais. Viabilizar às empresas expansões em condições e taxas e prazos adequados à expansão dela, que às vezes difere um pouco do mercado financeiro, que tem um time mais focado no curto prazo, ao contrário do mercado de capitais, que trabalha no médio e no longo prazo. Como, aliás, a entrevista do profissional mostrou isso. Em seguida, também, como papel do mercado de capitais, ele contribui diretamente para o aumento da produção de riquezas. É óbvio, na medida em que
na medida em que a empresa recorre ao mercado de capitais para buscar recursos para expansão de investimentos, é natural que a concretização desses investimentos vai gerar riquezas em forma de bens, serviços e mercadorias úteis à sociedade, né? Então, os benefícios são amplos, que se resumem na produção de riquezas de todas das formas mais variadas e adequadas ao mundo moderno. E indiretamente contribui para o desenvolvimento econômico do sistema econômico como um todo. Por quê? Na medida em que a empresa do setor têxtil, por exemplo, se expande, e dos demais setores também se expande, a economia como um todo se expande, né? Então, na medida em que o sistema econômico, por exemplo, brasileiro, é o somatório dos vários setores, como nós mostramos, o setor primário, o setor secundário, o setor terciário, o terceiro setor, todos esses setores, eles têm acesso livre ao mercado de capitais. E aí, essa expansão contribui de forma indireta para que a economia como um todo cresça, né? E o mercado de capitais tem esse papel. Esse é um dos papéis importantes do mercado de capitais. Em seguida, vamos destacar algumas características dos mercados primários. Nós sinalizamos anteriormente que o mercado de capitais se divide em mercados primários e mercados secundários. Agora vamos trabalhar de forma mais pontual os mercados primários de ações. Pois bem, o mercado primário de ação é um espaço físico ou virtual, onde inicialmente são lançadas e negociadas as ações e ativos representativos de dívidas das empresas e dos governos. Ações aí são ativos de renda variável. Títulos representativos de dívida são as debêntures. E, no caso do governo, normalmente o governo lança no mercado de capitais títulos públicos de diversas modalidades, né, que nós também trabalharemos mais adiante. Então, essa é a definição de mercado primário, ok? Características do mercado primário. Ingresso de recursos novos, tanto para as empresas quanto para o governo, que emitem os respectivos títulos. Como eu chamei a atenção, a principal característica do mercado primário de ações, como o próprio nome já diz, é que no mercado primário a empresa tem acesso aos recursos dos títulos que elas emitem, se forem ações, debêntures, ou enfim, na modalidade que ela julgar adequada aos seus projetos. Da mesma forma, o governo, ele emite títulos com diversas características, voltados para financiar déficits, voltados para financiar, por exemplo, expansões de algum governo estadual, grandes empreendimentos, enfim, diversas modalidades de títulos para financiar projetos de grande vulto, por exemplo, através de antecipação de receitas, por exemplo, né? Então, características do mercado primário de ações, eu destacaria principalmente essa. Mas tem algumas outras que a gente vai discutir mais adiante. Agora, o papel dos mercados de capitais, dos mercados de capitais primários, nós destacamos da seguinte forma. Ele possibilita uma alavancagem e expansão da economia, contribuindo indiretamente para o financiamento de atividades específicas de responsabilidade do setor público e diretamente para o aumento da produção de riquezas realizadas pelo setor privado. Então é importante a gente ter essa visão. O mercado de capitais brasileiro tem um traço cultural
muito focado em ações, mas ele é um espaço, ele pode se tornar um espaço, e esse processo está se expandindo, um espaço de negociação também para o setor público. Então, isso mostra um pouco, eu queria chamar a atenção disso, as nossas bolsas, os nossos mercados de balcão organizado e não organizado, eles negociam principalmente ações, mas eles podem negociar títulos públicos para viabilizar, por exemplo, a concretização dos serviços públicos que poderão e deverão ser realizados pelos diversos níveis de governo, federal, estadual e municipal. Ou seja, vários estados, e Rondônia não é exceção, precisam de ter acesso a recursos para financiar a infraestrutura básica, né? Educação, saneamento básico, estradas, equipamentos públicos. Isso é muito difícil se fazer isso sem acesso ao mercado de capitais. Então, na medida em que o nosso mercado de capitais abrirem espaço para o setor público atuar, os diversos estados brasileiros que têm uma infraestrutura deficiente, provavelmente melhorarão as suas infraestruturas. Isso aconteceu na maioria dos países, quer dizer, aquelas economias desenvolvidas, onde o mercado de capitais financiam serviços, e não, se você observar, no setor privado, a produção é basicamente voltada para bens. Agora, o principal ofertante de serviços é o setor público. E essa é uma das características porque o nosso serviço ofertado pelo poder público não está à altura do que a economia brasileira eu diria, mereceria. Isso é do conhecimento de todos nós brasileiros. É uma das deficiências do nosso mercado de capital. E isso a gente está chamando a atenção. Ou seja, o mercado de capitais pode e deve financiar o setor público também. E não só financiar o setor privado. Porque, se você observar, o Brasil é o sexto PIB maior, está entre o quinto e o sexto PIB maior do mundo, do setor privado. Mas o nosso setor público está muito aquém. E isso explica por que nós temos muitas deficiências infraestruturais e de saneamento básico, eu diria. Pois bem, no setor público, como a gente chama atenção, exatamente para a criação de infraestruturas, para a oferta de serviços essenciais ao desenvolvimento do sistema econômico como um todo. Ou seja, então, na medida em que o nosso mercado de capitais for se desenvolvendo, for se ampliando, o setor público brasileiro certamente se beneficiará disso. E, obviamente, a nossa sociedade, tanto a nível federal quanto estadual. Ok? E fazendo exatamente cumprindo essas duas funções, investindo em infraestrutura e ofertando serviços de qualidade que a população deseja. E não só a população, mas o setor produtivo, né? Tá aí os escoamentos da produção brasileira que compromete bastante a competitividade das nossas empresas, principalmente do agronegócio, né? Pois bem, professor Lucas, alguma pergunta sobre o mercado primário de ações? Bom, professor, até agora apenas os pontos dizendo que os alunos estão muito atentos à disciplina, né? Então, ok. Esse tema, mercados primários, nós retornaremos a ele, porque ele é o centro da disciplina, né? Não só os mercados primários, mas os mercados secundários. Então, nós vamos ficar com esse conceito, com essas características, e vamos passar para os mercados secundários. Conceito. Trata-se do espaço físico ou virtual onde ocorrem transações financeiras envolvendo títulos e valores mobiliários entre investidores ou instituições, as quais podem ser realizadas nas bolsas de valores, nos mercados de balcão organizados ou nos mercados de balcão não organizados. Pois bem, esses são os mercados secundários. Esse é o conceito de mercado secundário. Ele é bastante amplo. Ele fala que envolve a negociação de títulos e valores imobiliários
envolve investidores ou instituições, envolve atores como Bolsa de Valores, mercado de balcão organizado, Bolsa de Mercadorias e Futuros e balcões não organizados, ok? O mercado secundário, ele também é um instrumento importantíssimo no âmbito dos mercados de capitais. Características dos mercados secundários. A primeira dela, transparência. O mercado secundário de qualquer economia de mercado tem necessariamente que ter transparência, porque trata-se de investimento de médio e longo prazo. A segunda característica, o mercado tem que ser eficiente e ter a maior liquidez possível para viabilizar e atrair investidores, né, não só brasileiros, mas do mundo todo. Existem diversos investidores, mega investidores externos, que quando veem oportunidades interessantes no mercado brasileiro, investem aqui, né? Então, liquidez e eficiência. E, por último, não há um ingresso de dinheiro novo nas empresas ou nos governos que emitem os títulos, os respectivos títulos. Apenas transferência de ativos financeiros entre os proprietários distintos. Nós já chamamos a atenção para isso. Essa é uma das características principais do mercado secundário. Eles, na verdade, nessa fase, ou nessa etapa de negociação de mercado de capitais, que são os mercados secundários, não ocorre o ingresso de dinheiro nas empresas, porque são títulos já emitidos no passado e que apenas, por algum motivo, algum investidor, em razão de necessidades temporárias, vendem ou compram ações, o título, o debêntures. E aí, toda essa transação secundária, após a emissão primária de ações, é o mercado secundário de ações, ok? Papel dos mercados secundários. Pois bem, o papel do mercado secundário de ações é bastante amplo e complexo. Nós procuramos sintetizar esse papel amplo e complexo do mercado secundário de capitais, destacando, por exemplo, que o desenvolvimento das economias de mercado depende da existência de um mercado de capitais robusto, que, por sua vez, depende da existência de mercados secundários. Por quê? Porque as empresas, quando abrem o seu capital e lançam ações no mercado, esses compradores iniciais dessas ações, num determinado momento seguinte, 1 ano, 2 anos, eles podem querer reaver essa importância, esse dinheiro investido para fazer, por exemplo, novos investimentos. E aí ele precisa vender. Para reaver o dinheiro investido, né, nessas ações primárias, ele precisa repassar isso, ele precisa repassar esse dinheiro para terceiros investidores que querem investir nessa empresa. E aí, isso é feito exatamente no mercado secundário, que possibilita, na verdade, liquidez às ações emitidas por essas empresas. Por quê? A condição mais importante para o investidor que investe inicialmente na empresa é ele poder, quando precisar, reaver o seu dinheiro no mercado. Isso se chama liquidez. Né? Exatamente o ponto que nós estamos chamando aqui. O papel fundamental do mercado de capitais, como nós já dissemos, é financiar a expansão e o desenvolvimento das economias de mercado. Isso de forma indireta, porque o mercado de capitais ele é acessado principalmente pelas empresas, pelas organizações médias e grandes e multinacionais. Para quê? Para financiar as suas expansões. E por quê? Porque o mercado de capitais possibilita investimentos em prazos e condições adequadas aos projetos de cada empresa. Isso nem sempre acontece no sistema financeiro propriamente dito. Ok? Então, os mercados de capitais secundários só se desenvolvem e crescem
no âmbito de mercados de capitais eficientes, diversificados e dinâmicos. Isso é uma consequência óbvia. A economia, para crescer, precisa de um mercado de capitais. E o mercado de capitais, para se tornar confiável, robusto, né? Como, por exemplo, chegar ao padrão de operacionalização de uma BMF-Bovespa, que é a maior da América Latina e está entre as 10 maiores do mundo. Esse nível de eficiência e capacitação e de volume e capacidade de negociação de ativos financeiros é um processo longo. Ele está sendo feito ao longo de um século, por exemplo, né? Desde que a economia brasileira está avançando e construindo um parque industrial considerável, como o que nós temos hoje. Então, o mercado de capitais ele vai avançando à medida em que a economia se desenvolve. Exatamente esse ponto que nós estamos chamando. Agora, essa economia, quanto mais eficiente e diversificada ela se torna, mais desenvolvido é o mercado de capitais. Primário e secundário. Então, características básicas dos mercados secundários. Nós destacamos, eu e o professor Lucas, 4 características. A primeira delas é a negociação de títulos e valores imobiliários. Isso ocorre diariamente, em grandes fluxos, tanto nas bolsas quanto nos balcões organizados e não organizados. Ocorre apenas a troca da titularidade entre proprietários, como nós já sinalizamos. Incentiva o desenvolvimento dos mercados primários, em função da liquidez que eles possibilitam para o investidor primário. E, por último, proporcionam maior liquidez aos títulos e valores mobiliários já emitidos pelas empresas. Então, o mercado secundário ele é fundamental para que a Bolsa se torne robusta, eficiente e desenvolvida. Ok? Professor Lucas, algum comentário, algum adicional que você queira acrescentar? Não, professor, por enquanto ainda apenas os alunos atentos, mas vamos ver agora, né, professor, que são as nossas tipologias básicas, né, como eles podem ser estruturados, né? Perfeito. Que a gente listou agora, essas 3 tipologias. Perfeito. Vamos então às tipologias de mercado. Tipologias básicas de mercado. Os mercados secundários são estruturados em 3 tipos, como o professor Lucas chamou a atenção. As bolsas de valores, muito conhecidas, e as bolsas de valores brasileiras, por exemplo, como a Bovespa, a Bolsa de Valores do Rio, a Bovespa, que engloba vários, Minas, Bahia, Espírito Santo e mais algumas. Mas a principal bolsa brasileira é a Bovespa. E a Bolsa de Mercadorias e Futuros, que é a maior da América Latina e uma das maiores do mundo, porque negocia o agronegócio brasileiro. São negociações de mercadorias e futuros. O segundo tipo são os mercados de balcão organizados, que se diferenciam das bolsas porque são negociações tipicamente eletrônicas. Não há a troca física de papéis. Há sim troca escritural, a contabilização escritural das negociações, que obviamente são juridicamente perfeitas, né? Então, os balcões organizados também operam sob a fiscalização rígida da CVM. E por último, os balcões não organizados, que são operações que têm algumas características próprias. Por exemplo, operam em sua grande maioria com pequenas e médias empresas. As transações são feitas, via de regra, por telefone, né? As ordens de compra e venda são efetuadas pelos intermediários, corretoras e distribuidoras, mas via telefone. E então são mercados assim mais, eu diria, mais sem a rigidez que tem uma bolsa.
ou o mercado de balcão organizado, mas são importantes, principalmente para as empresas emergentes, porque elas se lançam inicialmente nesses mercados e em seguida passam a ocupar uns espaços significativos nos mercados de balcão organizado. Um exemplo disso é a Microsoft. Começou operando em nichos pequenos de mercado e hoje é uma das maiores do mundo no setor, né? Então, essa tipologia. Discutindo mais especificamente algum desses tipos, nós vamos destacar então o mercado, inicialmente o mercado de balcão. Eu acho que eu pulei a bolsa, né? Não pulei. Os mercados de balcão organizados. Características desse mercado e definições, obviamente. São espaços onde são realizadas negociações de títulos e valores mobiliários não listados em bolsa, mas que utilizam também terminais eletrônicos, proporcionando transparência e liquidez às transações financeiras dos investidores. Então, os balcões organizados, eles estão sob a chancela direta e sistemática dos órgãos de fiscalização, porque há sim o registro de todas essas transações. Por isso, eles são organizados, ok? Em seguida, vamos ver características das bolsas de valores e dos mercados futuros, de mercadorias e futuros, né? No Brasil, a partir do final do século passado, as bolsas passaram por transformações importantes. Hoje nós temos a mega bolsa operando com a BMF, Bovespa, que concentra aí a maioria dos investimentos em ativos financeiros, né, realizados no mercado de capitais brasileiros. Vamos às características das bolsas. Elas têm por objetivo, dentre outros, organizar, prover o funcionamento e desenvolver mercados livres e abertos para a negociação de quaisquer espécies de títulos ou contratos que tenham como referência objeto, ativos financeiros, índices, indicadores, taxas, mercadorias e moedas nas modalidades à vista e a prazo. Veja que a Bolsa de Valores é um universo de negociação amplo. Na verdade, é uma plataforma de negociações, das mais diversas. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Então, antes disso, as bolsas possibilitam não só a negociação, a compra e venda de ativos dos mais variados, mas na verdade, ela possibilita ao investidor e às empresas em geral saberem de antemão ter informações precisas e atualizadas das melhores opções para se investir no médio e no longo prazo, né? Na verdade, são plataformas de negociações. As bolsas possibilitam isso. E essa é uma das condições para que elas mantenham registro na CVM. Nós vimos liquidez, eficiência, transparência, né? Então, isso é importante. A Bolsa de Mercadorias e Futuros tem algumas características importantes. Um exemplo, nesse tipo de bolsa, o produtor de agronegócio, por exemplo, de uma região, digamos que tem 20 produtores de uma determinada região, por exemplo, Rondônia, que queiram produzir soja, ela pode ir na bolsa e negociar a produção de soja dela nos próximos 5 anos. E vende essa produção futura que ela vai produzir ao preço de mercado do dia. E por conta dessa venda futura de mercadoria, ela tem acesso a esses recursos de forma antecipadas e se compromete, obviamente, nos próximos 5 anos, produzir aquele produto que o comprador quis, por exemplo, soja. Então, o produtor que fez esse tipo de operação de venda de mercadorias
ao longo de um determinado tempo futuro, ela tem acesso a recursos que possibilitam ela comprar máquinas, equipamentos, pagar servidores, capacitar servidores e investir na produção desses grãos que ela entregará ao longo ao longo do tempo que ela se comprometeu a entregar. Então, é perfeito, porque a produção já tem mercado certo e a empresa, a empresa tem o recurso antecipado em suas mãos, né? E, obviamente, todos se beneficiam, porque quando essa soja for produzida e entregue anualmente, ela irá gerar novos processos de desdobramentos no mercado para onde ela será exportada. Então, essa seria um exemplo das bolsas de mercadorias e futuros. O mercado de balcão organizados ou não organizado, ele é mais simples. São aqueles em que as transações são fechadas por telefone, ao preço negociado entre os corretores, como eu chamei a atenção. Então, são sistemas mais livres, mais flexíveis e normalmente feito por pequenas empresas, pequenas e médias empresas. Não há total transparência no preço negociado. Essa é uma característica importante dos mercados não organizados. Em seguida, vamos ver a Instrução Normativa 461 da CVM de 2008. Ela tem algumas características, essa norma. Disciplina mercado de capitais, dispondo sobre constituição, organização e funcionamento e a extinção de bolsas e valores, bolsas de mercadorias e futuros dos mercados de balcão organizados. Organiza os mercados de valores mobiliários no Brasil da seguinte forma. As bolsas de valores, como nós conhecemos, nós citamos dois exemplos, eu e o professor Lucas, a Bovespa e a Bolsa do Rio. Existem outras bolsas. A Bolsa de Mercadorias e Futuros, a BMF, por exemplo, o balcão organizado e o balcão não organizado. Essa estrutura é definida por essa norma 461. Por isso nós citamos ela, porque ela é muito importante. Vamos entrar agora propriamente em bolsas de valores. Etimologias dessa palavra. De onde surgiu a palavra bolsa de valores? Bolsa. Pois bem, a palavra bolsa teve origem na Idade Média, na cidade de Bruges, na Bélgica. Nós destacamos os dois casos que deram origem à bolsa, mas nós tivemos que tirar dos slides. Então, é um termo de origem, surgiu na Idade Média e na Bélgica. Definição e objeto das bolsas. As bolsas de valores são instituições de caráter econômico que têm como objeto a negociação pública mercantil de títulos e valores imobiliários. Ou seja, é um local onde se compra e vende ativos financeiros chamados valores mobiliários. Função das bolsas. Nelas ocorre a canalização da oferta e demanda dos investidores e a publicação oficial dos preços e cotações resultantes das transações econômicas realizadas durante um pregão, por exemplo. Características principais das bolsas. Destacamos 4. Estão abertas a todo tipo de indivíduo e instituição e estão sujeitas ao controle e à regulamentação governamental e diretamente à CVM. É um mercado público onde se negociam títulos e valores imobiliários. Somente são contratados os títulos das entidades que tenham sido admitidas à negociação. E, por último, as transações estão asseguradas jurídica e economicamente, como eu chamei a atenção no início. Requisitos fundamentais das bolsas. O primeiro deles,
livre concorrência e pluralidade dos participantes, dos negociadores. Isso é importante, é uma característica importante. A segunda característica é que o produto é homogêneo. Ou seja, as ações de uma empresa, as ações da Petrobras, elas são iguais. Todas iguais, têm o mesmo valor. Então, se as ações da Petrobras forem negociadas, ela tem o mesmo valor. E por esse valor é que ela é vendida e comprada. E, por último, transparência na fixação de preços. Ou seja, todos os investidores, antes de decidir pela compra de determinado ativo, de uma componente, de uma carteira de investimento, ele tem que saber antecipadamente informações sobre o histórico de ganhos, a distribuição de dividendos da empresa e a rentabilidade provável desse título que ele irá comprar. Então, são requisitos fundamentais das bolsas. Objetivos principais. Nós destacamos 6 objetivos. Dar informações seguras aos investidores sobre as empresas que negociam em bolsas. Publicar os preços e as quantidades negociadas para informar aos investidores e entidades interessadas. Facilitar a troca de fundos entre as entidades que precisam de financiamento. Proporcionar confiança aos investidores. Fixação do preço dos títulos através de da lei da oferta e da demanda e, por último, proporcionar liquidez aos investidores. Esses são os principais objetivos da Bolsa de Valores. Algumas mudanças recentes, importantes, ocorridas na Bolsa de Valores brasileiras. As Bolsas de Valores, elas eram, até recentemente, até o final do século XX, possuíam como membros, sócios, as corretoras e distribuidoras que indicavam o seu presidente. Atualmente, as bolsas brasileiras, seguindo um modelo internacional, mundial, né, são empresas SAs. Uma segunda mudança, o sistema de pregão, que era viva voz e havia a presença física dos investidores, hoje são são pregões eletrônicos, com transações mais rápidas, transparentes, digitalizadas e ausência física dos investidores. Destacamos essas 2 mudanças importantes que ocorreram na Bolsa de Valores brasileiras recentemente. Índices de bolsas. O índice de bolsa é um número que reflete o desempenho de uma determinada carteira de investimento. Por exemplo, o índice Bovespa reflete o desempenho de uma carteira de ações composta pelas ações de maior liquidez de mercado, isto é, as mais negociadas. Objetivos dos índices de bolsa. O primeiro deles são indicadores de variações de preços de mercado dos títulos. Servem de parâmetro para avaliação de desempenho de portfólios. E, por último, são instrumentos de negociação no mercado futuro. Então, índice de bolsa nada mais é do que parâmetros para facilitar negociações. Critérios de seleção de ações e tipologia de médias utilizadas na construção de índices. Pois bem, o tipo de média utilizado para combinar as diferentes oscilações das distintas ações que integram um índice e a forma de ponderação utilizada em sua construção caracterizam os índices. Então, os índices de bolsa são aproximados, mas dificilmente coincidem. Por quê? Porque exige-se uma revisão periódica das carteiras que compõem o índice, através de um isolamento das ações que o compõem, com a frequência mínima de pregões eletrônicos e número mínimo de negociações em bolsa. Então, essa atualização ela é frequente e constante. Alguns exemplos de índice de bolsa no Brasil. O Ibovespa, que é o mais importante, o índice da Bolsa de São Paulo,
reflete o desempenho de uma carteira composta pelas ações com maior liquidez no mercado. Essa carteira varia a cada quadrimestre, sendo composta nos últimos 4 anos por cerca de 55 ações. Então, esse é o principal índice de bolsas brasileiro. Citamos mais 2, o IBF 100, que é o Ibovespa ampliado para 100 ações, e o índice IBX, Índice Brasil, que é um Ibovespa reduzido para 50 ações. Bem, destacamos aqui uma dinâmica de funcionamento das bolsas de valores. As bolsas consideram o volume negociado e o número de negócios de cada ação nos últimos 12 meses. A Bovespa, por exemplo, seleciona as ações que respondem ou que responderam aproximadamente por 80% do volume negociado. Cada ação tem um peso diferente nessa carteira, para a montagem desse índice que nós chamamos a atenção. As ações com maior volume de negociação têm um maior peso para compor a carteira. Alguns exemplos de índices de bolsas americanas. Citamos 2. Citamos o índice Dow Jones, que é o mais famoso, que é o industrial, é uma média. Esse índice é calculado com base nas ações de 30 companhias importantes americanas. E ela é feito pelo um importante jornal americano, o New York, Washington Post. E o índice Nasdaq, que é o índice do balcão eletrônico americano. Do balcão organizado americano, né? Então, mede é um índice tipicamente de alta tecnologia. Fechando a nossa teleaula, vamos falar um pouquinho dos investidores em mercado de capitais. Qualquer investidor pode ingressar no mercado de capitais. Entretanto, é necessário, antes, cadastrar-se numa corretora ou distribuidora. Ou seja, através de um banco ou filiando-se a uma corretora independente. As corretoras e distribuidoras de títulos são instituições autorizadas a operar como intermediários dos mercados de capitais brasileiros, são as sociedades corretoras e distribuidoras de valores mobiliários pertencentes a um banco ou independentes. Operacionalmente, elas intermediam em nome próprio ou de terceiro transações financeiras. Fazem operações especiais em nome próprio ou intermediários autorizados. E pessoas jurídicas ou fundos de investimento autorizados diretamente, sem intermediários. Esses são os intermediários. As corretoras de valores têm algumas características, nós destacamos algumas. São empresas constituídas sob a forma de sociedade anônima ou limitada. Promovem aproximação entre compradores e vendedores de títulos e valores imobiliários. As operações financeiras nas bolsas brasileiras são intermediadas por corretoras com características específicas de acordo com o mercado onde atuam. E, por último, realizam operações com título de renda fixa e renda variável. Principais atribuições das corretoras e distribuidoras de títulos e valores imobiliários. Destacamos 4. Elas operam em sistemas mantidos por bolsas de valores, intermediam oferta pública e distribuição de títulos e valores mobiliários no mercado de capitais, encarregam-se da administração de carteiras de custódia e títulos de valores imobiliários e, por último, instituem, organizam e administram os clubes de investimento, que é uma modalidade típica de investimento. Por último, as atribuições das corretoras e distribuidoras de valores imobiliários. Nós destacamos 3. Elas intermediam operações de câmbio, operam em bolsas de mercadorias e de futuros por conta própria
e de terceiros e prestam serviços de intermediação e assessoria e assistência técnica em operações de atividades no mercado financeiro e de capitais. Eu tive que correr um pouquinho, porque esse tema ele é muito complexo e ele exige comentários adicionais. Durante o nosso feedback, nós responderemos as perguntas que eventualmente devem ter surgido, mas eu vou pedir ao professor Lucas para chamar as atividades de sala e no tempo que nós tivermos para fechar no feedback, a gente retorna a alguns temas que ficaram, que eu abordei de forma relativamente rápida. Professor, por favor. Claro. Primeiro, o professor João, o nosso Pó de Jaru diz que os alunos estão atentos, mas estão achando o conteúdo um pouco difícil. Tem um Garra agora na nossa atividade de sala que vai falar justamente sobre o mercado de capitais. É um texto para você ler e refletir e responder 5 questionamentos. Na volta, vamos falar sobre eles um pouquinho e vai melhorar a compreensão de vocês. Então, até daqui a pouco. Ok, responda o questionário e em seguida nós retornaremos. Até já. Ok, queridos alunos, leram o texto? Acharam as perguntas difíceis? Pois bem, vamos comentá-las uma por uma, porque as respostas de cada uma das 5 questões estão no próprio texto. Nós combinamos, eu vou pedir ao professor Lucas para responder as questões com base no texto e eu vou tecer alguns comentários pontuais sobre as questões. Vamos a elas, então. A primeira questão. Como se define mercado de capitais e o que explica o seu surgimento? Professor Lucas, por favor. Claro, professor. Tivemos aqui, professor, a participação efetiva. Parabéns ao nosso polo de Jaru, professor, que respondeu aqui as 4 perguntas, né, as 5 perguntas. E parabenizar. E eu vou ler aqui então a resposta dos alunos de Jaru. Por favor. É o conjunto de instituições e de instrumentos de títulos e valores mobiliário. E o seu surgimento foi a partir de quando o mercado de crédito deixou de atender às necessidades das atividades produtivas. E é justamente isso, professor, está corretíssima. A gente vai aqui, né, então, para o nosso slide, né, nossa atividade, nosso texto, e vai mostrar para vocês que é justamente isso. Está aí grifado, é um conjunto de instituições e de instrumentos que negociam com títulos e valores mobiliários, objetivando a canalização dos recursos dos agentes compradores para os agentes vendedores. E também pode ser, de uma forma resumida, um sistema de distribuição de valores mobiliários que tem o propósito de viabilizar a capitalização das empresas e dar liquidez aos títulos emitidos por elas. Então esse é no nosso texto a resposta de uma maneira bem objetiva sobre o que é, professor, mercado de capitais. Perfeito. Então, com base na resposta do nosso querido aluno de Jaru, os demais alunos podem ter como referência o texto, a leitura mostra claramente que as respostas podem ser buscadas diretamente no texto. E essa definição de mercado de capitais ela é importante porque ela ajuda a entender o que é mercado de capitais, que é o tema da aula de hoje. Aliás, todos os nossos slides girou em torno de se explicar o que é o mercado, que na verdade é composto pela Bolsa de Valores, pela Bolsa de Valores de Mercadorias e Futuros, pelo balcão organizado e pelo balcão não organizado, ok? Vamos à segunda questão. Que princípios nortearam o surgimento do mercado de capitais? Vamos lá. Vamos lá. Mais uma vez eu vou ler, professor, a resposta lá do nosso Pó de Jaru e vou dar méritos. É o aluno Janiel. Parabéns, Janiel, pela participação. E ele respondeu da seguinte forma. Primeiro, contribuir para o desenvolvimento econômico. E segundo, permitir e orientar a estruturação de uma sociedade pluralista.
E é justamente isso, né? O professor João está aqui marcando no nosso slide, que é justamente isso, os dois princípios ao qual norteiam, né, o surgimento do mercado de capitais, é a contribuição para o desenvolvimento econômico e a permitir orientar a estruturação de uma sociedade pluralista, professor. Ok, esse segundo princípio ele é importante porque numa sociedade em que a Bolsa de Valores é atuada, tem presença importante na sociedade, ela permite que os indivíduos, que a riqueza produzida seja distribuída de forma mais igualitária. Entende? Então, esse segundo princípio ele é importantíssimo. Se todos os países desenvolvidos têm bolsas desenvolvidas, fortes, atuantes, robustas, é óbvio que existe uma ligação. Então, essa pluralidade que o texto chama atenção é exatamente esse ponto, ok? Vamos à terceira questão. Qual a principal função do mercado primário de ações, professor? Mais uma vez a resposta do Janiel, lá do nosso Pod de Jaru, que é a criação de títulos e capitalização das empresas, né? Então, foi a resposta dele. E vamos verificar que ele está corretíssimo, né, professor? Que o nosso texto fala justamente isso, que a sua função é canalizar recursos dos que poupam para o investimento nas atividades produtivas. Perfeito. Esse é o principal papel das bolsas. Ou seja, uma economia capitalista de mercado complexa, desenvolvida, os bancos não conseguem dar conta. São variedades múltiplas de investimento, de projetos, que o banco às vezes não tem tempo de cobrir o prazo que esses investimentos necessitam. E as bolsas atuam de forma mais, eu diria, eficiente. Exatamente esse ponto que o nosso aluno de Janiel respondeu. É essa a função. E essa é uma função importante. Vamos a quarta questão, é isso? Isso. Qual a principal função do mercado secundário de ações? Vamos buscar no texto. Tá, isso. Não, pode ir. Para baixo, professor. Para baixo. Aí. Aqui, né? Aí. Nós estamos... Aqui? No próximo. Aí. Nós estamos localizando o texto, o slide, para que você, posteriormente, possa consultar a fonte onde nós estamos buscando as respostas. Porque quando nós fizemos a pergunta, nós olhamos o texto. Então, por isso, nós estamos localizando o slide. Por favor, professor. O Janiel, né, os méritos, ele citou, professor, que a negociação de títulos, troca de propriedades de títulos, né, foi a resposta que ele nos passou. E vamos ver nos nossos slides que é justamente dar liquidez aos investidores, tendo onde atuam as bolsas de valores, professor João. Ok, então, na verdade, o professor Lucas apenas agregou essa informação adicional. O mercado secundário, na verdade, a principal característica é a troca de titularidade dos ativos financeiros. Mas não só isso, ele possibilita essa troca de titularidades possíveis a qualquer hora, a qualquer momento, através das bolsas de valores e dos mercados de balcão, na verdade, dão liquidez ao sistema. Por quê? Quem tem título hoje pode amanhã precisar de dinheiro e vice-versa. Isso se chama liquidez. Então, as duas perguntas, as duas respostas, na verdade, se complementam. Parabéns ao Janiel. Parabéns, Janiel. É exatamente isso. Vamos à quinta e última questão. Qual a diferença básica entre mercados primários e mercados secundários? Professor, você pode comentar? Claro. Quando você olhar depois com mais carinho para rever a nossa teleaula, você volta lá ao nosso slide 6, em que a gente apresenta de uma maneira bem resumida qual é essa diferença do mercado primário para o secundário. De uma forma, professor João, bem sucinta, o mercado primário é justamente quando a empresa lança inovações ao mercado e então entra os recursos no caixa da empresa. Já o secundário é quando vai ocorrer apenas a troca de títulos dessas ações. Vai começar no mercado secundário ocorrer essas transações, né? Então,
Basicamente é essa a diferença, professor. Ok, é exatamente isso. A questão central é essa. Existem outras diferenças, mas essa é a diferença fundamental. No mercado primário de ações, é o momento inicial de lançamento das ações. Mas não só de ações, de debêntures, de outros ativos financeiros. Nesse momento inicial, que a empresa lança ações, há um ingresso de recursos no seu caixa. Então, isso é o que o professor Lucas está chamando a atenção. Essa é a principal diferença. Já no mercado secundário, isso não acontece. Por quê? No mercado secundário, ocorrem transações entre investidores, possuidores de ações. Então, o que ocorre, na verdade, são trocas de titulares de ativos já emitidos por empresas no momento anterior. Essa é a principal diferença. Ok? Agora, eu chamaria atenção também para alguns pontos que correlacionados a esse. Por exemplo, o mercado primário de ações também é complexo. Por quê? Numa das aulas, nós vamos tratar desse ponto, dessa questão específica. Porque as empresas, elas não nascem grandes, elas nascem pequenas. E ao querer crescer, ao ter potencial para crescer, o caminho e isso acontece com todas as empresas, sem exceção, é abrir o capital, não tem jeito. Uma empresa, para se tornar grande, num determinado momento, ela tem que abrir o capital. E essa abertura de capital significa se lançar no mercado primário de ações. Então, uma empresa, normalmente isso acontece, ela quando entra no mercado de capitais, ela já tem um porte de médio para grande, ela já tem uma infraestrutura adequada para cumprir com todas as exigências necessárias, e não são poucas, tanto da legislação, né, da legislação pertinente, como das exigências de bolsa, as exigências de cadastramento, o custo para adaptação, para abrir o capital. Então, após a abertura de capital, ocorre o lançamento primário de ações. E ele pode ser feito de algumas maneiras, que nós vamos abordá-lo numa aula seguinte. Então, essa é uma questão que eu queria chamar a atenção. Agora, para que a empresa que queira crescer, expandir, tenha espaço para lançar ações no mercado primário de ações, após abrir o seu capital, é necessário que haja um mercado secundário de ações, onde essas ações, num momento posterior, possam ser negociadas. Então, as duas coisas estão correlacionadas, né? Então, normalmente as empresas grandes é que abrem o capital e entram no mercado vendendo ações, que nós vamos comentar detalhadamente numa de nossas teleaulas, esses ativos, o que eles são, características de cada um deles, inclusive de ações. Agora, pode haver pequenas empresas, por exemplo, num determinado momento, a empresa Microsoft foi uma empresa emergente, uma empresa com grande potencial de crescimento. Então, não só no caso da Microsoft, a Google, por exemplo, quando se lançou no mercado, ela era pequena, mas tinha um potencial de crescimento gigantesco. N outras empresas pequenas, principalmente empresas de alta tecnologia, elas estão inovando, elas quebraram paradigmas, não é mesmo, professor? Porque elas entram no mercado antes de se tornarem grandes, mas ocorre que o potencial de crescimento delas é tão grande que os grandes investidores já injetam dinheiro de forma importante. E aí o crescimento delas em relação à empresa padrão, o paradigma de crescimento normal de uma empresa de mercado, é bem mais rápido. Por exemplo, se a gente nós olharmos a trajetória de crescimento da Google, é algo exponencial. É uma velocidade incrível. Não só a Google, mas outras. Por exemplo, as empresas de vários filmes aí que abordam, aquela rede social, né? O Facebook e várias outras empresas. No Brasil,
Existem estados, por exemplo, Fortaleza, no Rio de Janeiro, que são polos, estão se desenvolvendo como polos de alta tecnologia, que no futuro próximo também vão estar aí lançando empresas, através de stand-up, né? Empresas que se lançam e aí a ideia é tão boa que elas entram na Bolsa de Valores antes de se tornarem grandes. Elas se tornam grandes na medida em que entram na Bolsa. É interessante isso. Então, e isso é importante porque elas quebraram paradigmas. Quebraram paradigmas secular de mercado de bolsa, né? Então, elas entram pequenas, se tornam grandes e às vezes gigantescas, como o caso da Google. Ok? Professor, algum comentário adicional? Não, professor, já estamos encerrando, né, a nossa então, nós preparamos para essa teleaula também atividade de percurso durante a semana, que também estão relacionadas a esse texto e aos slides que nós trabalhamos. Nós anexamos também, para ajudar na elaboração dessas tarefas, um texto de apoio adicional que o professor Lucas disponibilizou através de um link que vocês podem acessar e certamente vai ajudá-los a desenvolver essa tarefa de percurso até a próxima semana, né? Então, recorram também aos slides que nós preparamos. Eles podem ter, com certeza tem as respostas que vocês terão que fazer. Releiam, reassistam a teleaula que vocês certamente chegarão às respostas do questionário, ou tarefa da tarefa que nós propusemos, ok? O nosso tempo está se esgotando. Eu vou pedir então ao professor Lucas para fazer as considerações finais para a gente encerrar. Professor, por favor. Apenas, professor, gostaria de falar para a turma, tenham força, garra, determinação, não desistam desse nosso curso. Pode parecer meio complexo o tema, mas com o desenrolar das atividades, relendo as nossas teleaulas, o material de apoio que está disponibilizado, ficará tudo mais fácil, né, professor João? E esperamos que vocês tenham essa garra, determinação para a nossa próxima teleaula que vem, professor. Ok. O professor Lucas está coberto de razão. Vocês puderam ver, nós pedimos a um profissional, fomos até a empresa onde ele atua, da área, e você viu que a entrevista relacionada ao mercado de capitais não é uma tarefa fácil. Então, não é um assunto meio espinhoso. E essas duas primeiras teleaulas, que trabalha conceitos, trabalha características, trabalha princípios, ela foi realmente mais pesada. As próximas 3 teleaulas serão mais objetivas, mais claras e certamente serão mais dinâmicas. Ok? Então nós vamos encerrar aqui e esperá-los com certeza para uma aula mais dinâmica, porque o tema vai ser mais conhecido e mais dinâmico, para a nossa teleaula 3, que será no próximo dia 26, ok? Um abraço a todos, eu parabenizo aqueles alunos que se esforçaram e responderam às tarefas de aula, os que não responderam, respondem durante a semana, e eu desejo a todos uma boa semana, um abraço e até a nossa próxima teleaula, ok?